É campeão. É campeão. Mais uma vez. É campeão. Meus amigos, a normalidade voltou ao estado do Rio Grande do Sul, né? O campeão voltou. O Grêmio faz uma final de gauchão, né? Uma final de 180 minutos indiscutível e é merecidamente o campeão gaúcho de 2026. Eu já vou falar sobre as pseudo-polêmicas, já vou falar sobre a choradeira que não tem fim, mas eu vou falar inicialmente do jogo, né? Rapidamente do jogo, é verdade, porque mantendo a minha coerência, às vezes acontece de eu conseguir mantê-la. Eu lembro que eu critiquei muito o Grêmio de Quinteiros, né? E aqui abrindo um parênteses, cara, era só ter ganho daquele Inter horroroso que quase foi rebaixado. E o Grêmio seria Enia campeão, nem sei dizer o que o Grêmio seria. Mas enfim, né, cara? Que cagada. Mas eu criticava aquele Grêmio do Gustavo Quinteiros por vários motivos. E eu lembro que uma crítica contundente que eu fiz foi logo depois do segundo jogo da final no Beira-Rio, em que o placar final também acabou 1-1, ora vejam só. E o Quinteiros foi aos microfones dizer que via uma evolução, que o Grêmio tinha jogado melhor, né, em relação a ele mesmo, Grêmio, né, em relação ao Grenal anterior na Arena e tal. E eu rebati, né, cara? É óbvio que não jogou melhor. O Inter tava cagado para ganhar aquele Grenal, tava apavorado, né? A gestão fracassada do Barcelos precisava muito, não só tirar o Octa, mas aliviar um pouco a pressão interna. Então eles jogaram ali num banho-maria, fizeram um joguinho mais travado, o Grêmio não conseguiu demonstrar muito poder de reação, foi um vai, não vai, quero, mas não quero, mas não consigo, e ficou um joguinho modorrento de 1-1, que diz muito mais respeito a um Inter não querendo se correr riscos, né, e o Grêmio sem muita força para ditar o ritmo do jogo. Então, é isso, cara. Não é que o Grêmio melhorou no segundo Grenal, é que o Inter, naquela ocasião, segurou mais um pouco a onda dele, em outras palavras, né? A mesma coisa eu vou dizer sobre o jogo de hoje, porque eu poderia ser um pouquinho mais chato, um pouquinho mais crítico e dizer, cara, não gostei do Grêmio. Eu não gostei, assim, de forma geral, da atuação. Eu vi alguns colorados dizendo que foi um massacre, um banho de bola. Longe disso, foi um joguinho bem truncadinho também, bem, assim, nada demais. Mas realmente, o Grêmio deu espaços para o Inter que não deu no jogo de ida, né? O Inter teve mais volume, mais iniciativa, coisas um pouco óbvias, mas eu acho que a gente escapou de uma derrota, não digo, eu acho que o título não foi ameaçado em nenhum momento, mas a gente escapou de uma derrota, ou até mesmo de um final mais eletrizante, assim, porque o Inter é ruim, o Inter é um time fraco, né? Porque a gente deu espaço, a gente demonstrou algumas fragilidades, a gente não conseguiu talvez controlar o jogo da forma como a gente quis, né? Então teria algumas críticas a fazer sobre a atuação do Grêmio hoje, mas eu preciso manter a minha coerência, né? Eu acho que o Grêmio fez um joguinho um pouquinho menos vistoso, talvez pelo mesmo motivo que o Inter fez no ano passado, né? O Grêmio tinha ainda mais um gol de vantagem, só que óbvio jogava fora de casa, né? O Inter do ano passado ainda tinha o conforto de jogar em casa por um empate ou até uma derrota simples. É óbvio que tu vai jogar diferente, assim, é óbvio que tu vai, né, tu vai ter uma outra estratégia. Eu acho que o Grêmio poderia ter sido um pouquinho mais perigoso em alguns momentos, poderia manter uma estratégia de resguardo, de truncar o jogo, beleza, mas ameaçar um pouco mais o Inter, assim, incomodar um pouco mais aqueles laterais ruins deles, aqueles pontas e aquela zaga deles também duvidosa. Eu acho que o Grêmio poderia ter dado umas espetadas mais pontuais, assim, eu acho que o TT não entrou bem no jogo, eu acho que algumas coisas não encaixaram, assim, sabe? Mas tudo isso dentro da caixinha
de atenuante que eu falei no início, que tinham 3-0 de pano de fundo. Então é óbvio que isso muda o jogo, isso muda a postura, isso muda várias questões dentro da partida, né? Não foi um jogo exuberante do Grêmio, mas talvez nem devesse ser. Esse é o ponto que a gente acaba minimizando ou até diluindo essa crítica e entendendo também que de alguma forma o Grêmio fez um jogo maduro, o Grêmio correu poucos riscos de fato assim de deixar o gauchão escapar. O Grêmio, de forma geral, se portou bem e fez 90 minutos, os 90 minutos finais, né, fora de casa, fez de forma segura. Eu diria que essa é uma boa palavra. Não foi vistoso, não foi exuberante, não se impôs, não. Mas, cara, né, correu alguns risquinhos de gol aqui ou ali, né, mas de forma geral foi seguro. Então o saldo é positivo do jogo em si e, obviamente, da final como um todo é extremamente positivo. Cara, e agora assim, eu vou falar um pouco da história de arbitragem e de choradeira e tal, né? Porque eu acho que tem uma parte que nos toca. Tem uma parte que nos toca, tá? Que é o dia seguinte do gauchão, né? Ganhamos o gauchão, e agora? Perdemos o gauchão, e agora? Sempre tem esse dia seguinte que muitas vezes ele é positivo perdendo até, e pode ser negativo ganhando, né? Eu acho que o Grêmio tem que tomar esse cuidado. É claro que também pode ser positivo ganhando e negativo perdendo, que daí é o óbvio, né? Mas o Grêmio tem que tomar este cuidado. E eu vi rapidamente uns trechos do Baldasso e do Vaguinha, cara, do Wagner Martins. Gente, eu fiquei chocado. Eu tava num churrasco, tá? Vendo o jogo com um monte de gremista, eu não tava ouvindo a TV, não tava também vendo o celular, repercussões, eu tava bem alheio, assim. E, gente, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Depois disseram que o Barcelos andou falando mais merda aí também, né? O presidente do Inter, confesso que eu não ouvi. Não sei o que o Pesolano também disse dessa vez, mas a primeira entrevista dele lá na Arena foi patética. Eu realmente espero, do fundo do meu coração, que eles acreditem nisso. Porque qual é a outra possibilidade? É eles estarem jogando pra torcida. E não é jogando pra torcida para se sair bem na foto, que seria o caso da direção, né, da comissão técnica, dos jogadores, porque os influenciadores também estão nessa onda, né? É um jogar para a torcida de manter a torcida engajada. É um clube que quase foi rebaixado ano passado, e quase a gente sabe do jeito que escapou, né? Então, assim, eles estavam por baixo, eles estavam sem muita energia, sem muito engajamento, a torcida desconfiada. Se de repente eles aceitam que tomaram um banho do Grêmio na final do Gauchão e perderam o título gaúcho, cara, é mais um balde de água fria, é mais um distanciamento com a torcida, e talvez eles estejam simplesmente criando esses factoides, esses exageros e essas narrativas para criar o nós contra eles, nós contra o sistema, nós contra o árbitro, porque os guerreiros do Inter jogaram muito bem, não fosse arbitragem, esse título era nosso, para daqui a pouco, né, enganar colorados com essa historinha para boi dormir e manter os caras ali pagando o carnê do sócio, manter os caras felizes nas arquibancadas nos próximos jogos do Brasileirão. Talvez seja isso, cara. Talvez seja isso, e aí até entendo, embora ache ainda patético algumas declarações, alguns exageros, mas até entendo. Agora, se eles estão acreditando nisso, influenciadores, dirigentes, comissão técnica, se eles estão acreditando que não ganharam o gauchão por causa da arbitragem, me serve e muito. Me serve e muito. Cara, assim, é ridículo. O primeiro jogo eu já falei bastante, né, durante a semana aqui, o quão ridículo, enfim, tudo que aconteceu, né. Mas no jogo de hoje, cara, a gente tava no churrasco, né, vendo entre gremistas e ficamos todos revoltados, assim, ó. A gente surtou várias vezes durante o churrasco com a arbitragem de Rafael Klein. Foi um negócio assim, os colorados estão falando do pênalti, que pra mim nem foi mesmo, né? Eu não sei se é o Vieri que cai por baixo, em tese bateria no Alan Patrick. O Vieri é empurrado. O Alan Patrick chuta o Monsalve, que tira a bola e... Sabe, assim, tem 1000 formas de anular aquele pênalti, como de fato foi anulado. 1000 formas, tá? Mas vamos lá. Vamos começar do começo. A expulsão do Ronaldo.
mais clara e óbvia do mundo. O cara dá-lhe uma abraçada aqui com o cotovelo na boca do Amuso. 3 minutos de jogo. Ali, tu viu assim o condicionamento dos colorados a semana inteira se materializando na frente do Klein e do VAR, e eles com medo de agir. Qualquer jogo do Brasileirão, qualquer jogo de meio de tabela, de gauchão, qualquer jogo mais normal, aquilo ali não tem discussão, é expulsão e acabou. Ali, o árbitro cagão, tanto o de campo que poderia ter visto, quanto o da cabine, do VAR, ali os cagões sentiram a pressão que o Inter impôs. Sentiram, cara. Sentiram. E esse é um lance que mudaria todo o jogo, porque era 3 minutos de jogo, talvez. Né? O Inter com 1 a menos. Ronaldo expulso. Né? Nem teria chegado nesse suposto pênalti que eles estão tão horrorizados, né? O Wagner Leonardo, pra mim, ele foi um idiota naquele lance, assim, ó, na boa. Não existe botar ele e não botar o Kahneman. O Kahneman tem que pular nessa hierarquia aí na frente dele urgentemente, tá? Mas será que foi pra vermelho? Nem o Jory Vasconcelos, que é mais colorado que o Baldasso, talvez. Tô brincando, não sei. Não sei qual é o time do Jory. Mas, brincadeiras à parte, o próprio Jory Vasconcelos disse, cara, é pra amarelo no máximo, foi exagero. Né? E há quem discuta, inclusive, se foi pênalti. Mas beleza, foi, pega aí, pega mais outro, pega mais 2, né? Para parar de chorar, vê se enxuga essa lágrima aí, pega mais 2 pênaltis imaginários da cabeça de vocês, né? Mas no mínimo foi exagero do árbitro ali, nesse lance do Wagner Leonardo. Então assim, tem vários lances importantes que eu tô começando a citar aqui, mas principalmente lances aqueles que eu digo que não saem nos melhores momentos, não sai nos gols do Fantástico, sabe? Faltinha invertida. Cara, os caras do Grêmio encostavam, era falta. Os do Inter lavravam e ele mandava seguir. Era assim, de uma falta de como é que se diz? Coerência, enfim, não é a coerência a palavra, de critério, né? Bizarro. Aliás, tinha um critério, né? O Grêmio, para sofrer uma falta, tinha que aparecer o osso. O Inter, para sofrer uma falta, era só assoprar. Era só alguém assoprar a nuca deles que eles saíam rolando. E o que foi aquele cartão do Vieri, cara? Tô até agora curioso com aquilo, porque eu tava no churrasco sem som, eu não sei o que a transmissão tava explicando, se tinha algum repórter dando alguma informação. O que o Vieri fez? Eles estavam num bolinho ali, o Borré empurrando, enchendo o saco, o Vieri olhando pra frente, encosta o pé no pé do cara, encosta, não foi pisão, não teve nada. É um lance que, eu juro pra vocês, a imagem, o replay começou a passar na TV, a gente tava uns 12 gremistas aqui olhando. Então, mas o que ele tá mostrando ali? O que a gente tá perdendo aqui? Daí ele vai, e se o VAR chamou, provavelmente achou que era pra vermelho ainda. É um escândalo. É um escândalo o VAR ter chamado. Esse VAR tem que ser banido do futebol. E o árbitro? Ah não, mas eu acho que foi pra amarelo. Também vive em que mundo, cara? Pra mim isso aqui que foi aquilo... vermelho pro Borré, que já tinha amarelo e tinha que tomar um amarelo por simulação, cara. Qualquer criança de 5 anos entende que aquilo que o Borré fez foi uma simulação. O pé do Vieri, que não tá nem olhando pra ele, tá olhando pra frente, o pé do Vieri num bolinho, jogadores aglomerados, o pé do Vieri encosta nele, nessa força assim, ó. Literalmente encosta. E ele meio que empurra o Vieri e sai rolando no chão, cara. Isso é amarelo por simulação, já tinha expulso. Mas é óbvio que ia faltar coragem pro árbitro fazer isso no meio do Beira-Rio e com todo o condicionamento e blá blá blá, né, gente? Então, assim, eu não consigo nem ficar mais revoltado com esses papinhos de Baldasso, de Vaguinha, de não sei quem, de carpinejar. Carpinejar, cara. Ô Carpinejar, te limita aí nos teus assuntinhos aí, porque, cara, o Paulo Santana, que era polêmico, que era né, do ramo, ele não passava essa vergonha. E olha que ele era incisivo, ele escrevia bem, ele conseguia mexer no estado do Rio Grande do Sul, mas cara, ele não passava essa vergonha, né? Então assim, debreia porque não é teu território, claramente, né? Só fica uma dica aí. Mas, então é isso, né, gente? Eu fiquei chocado, mas eu tomara no fundo do meu coração que eles acreditem nisso. Só que isso não é problema nosso, isso é problema deles. O problema nosso é entender que o Inter é um time extremamente fraco
Um time horrível. Um time horrível. O Sport Clube Internacional, podem apostar, vai brigar para não cair esse ano no Brasileirão mais uma vez. E eu não sei qual vai ser o desfecho. Tomara que caia, mas que a briga vai ser lá embaixo, eu não tenho dúvidas. O Grêmio ganhou bem, deu um banho de bola no primeiro jogo, né? Amorcegou o segundo, tudo certo, mas, repito, no jogo de hoje, se fosse um time melhor, poderia ter um pouquinho de drama. Então o Grêmio não é essa máquina toda. E o Grêmio tem que estar ciente disso. O Grêmio só ganhou um gauchão, o Grêmio só ganhou um campeonato que só tem praticamente um time. Né? Tem o Juventude, que tá ali às vezes correndo por fora, outro time do interior às vezes faz uma cosquinha, mas cara, não teve nada demais. O Grêmio precisa se fechar dentro das suas fragilidades, tentar encontrar alternativas para elas. O trabalho do Luiz Castro, que parece bom, precisa ficar muito bom ainda, precisa melhorar, né? Precisa encorpar ainda mais, se solidificar, e o Grêmio não pode achar que tá tudo certo. O Grêmio caiu em 2021 ganhando o Gauchão, o Inter caiu em 2016 ganhando o Gauchão, acho que isso aconteceu outros anos com o Grêmio também. Grêmio e Inter já ganharam Libertadores não ganhando o Gauchão, né? Então assim, tipo, cara, o Grêmio tem que estar muito ciente nisso. Às vezes o Gauchão te tudo é festa, e lá na frente a casa cai, né? E acho que o Grêmio tem que estar muito blindado em relação a isso, porque o nosso adversário não tem que ser o Inter na temporada. Se for o Inter, a nossa briga vai ser numa zona inglória. A gente tem que olhar para o São Paulo, para o Corinthians, não estou nem dizendo para o Palmeiras e para o Flamengo, né? Porque eu acho que, claro que dá para encarar em mata-mata esses caras aí, mas, né, eu tô me comparando assim na média com times de outras prateleiras e acho que hoje o Inter está abaixo, sim. Vamos comemorar, vamos tocar flauta, vamos debochar muito dessa choradeira. E aqui, abrindo um parênteses, tá, gente? Eu não sou contra a choradeira. Eu acho que tem que gritar, e tem que gritar mesmo. Quando o Grêmio não recebeu aquele pênalti da mão do Yuri Alberto, por exemplo, que eu acho que é um dos lances que eu gosto de mencionar, porque é o mais indiscutível da história do futebol mundial. Cara, tem que gritar. Tem que gritar torcedor, influenciador, sócio, dirigente, jogador. Tem que gritar Deus e o mundo. E eu não sou nem contra que o grito seja alto, que tenha histeria, que tenha, né, que a coisa tenha... Agora, tem que ter proporção. Tem que ter proporção, né? Se o erro é mais discutível, é mais bobo, ou se sequer houve erro, cara, aí tu fazer um circo, pega mal. Pega mal, fica pequeno, fica constrangedor e fica patético. Né? É só esse meu ponto de ficar chocado. Não tô chocado com o grito. É porque gritar e condicionar a arbitragem existe desde sempre. Sim, sim. Mas geralmente com algum fundamento, né? Então é só isso que me chama a atenção dessa vez. Aliás, desde o ano passado, né? Por isso que eu faço essa ressalva. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.